do livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Primeiro conserva-te em paz, e depois poderás pacificar os outros. O homem apaixonado até o bem converte em mal, e facilmente acredita no mal. O homem bom e pacífico, pelo contrário, faz com que tudo se converta em bem. Quem está em boa paz, de ninguém desconfia. O descontente perturbado, porém, é combatido de várias suspeitas e não sossega, nem deixa os outros sossegarem. Diz muitas vezes o que não devia dizer e deixa de fazer o que mais lhe conviria. Atende às obrigações alheias e descuida-se das próprias. Tem, pois, principalmente zelo de ti. Depois o terás com direito do teu próximo. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo de meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro.
Livro dos Espíritos, capítulo 4, do princípio vital, inteligência e instinto, pergunta de número 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que com a razão. Nunca se transvia. Pergunta 75A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Meus queridos irmãos, as questões 75 e 75A de O Livro dos Espíritos nos convidam a refletir sobre duas faculdades importantes do ser humano: o instinto e a razão. Os Espíritos esclarecem que o desenvolvimento da inteligência não elimina o instinto. Ele permanece em nós e muitas vezes pode conduzir-nos ao bem com segurança. O instinto não raciocina, não analisa nem calcula. Ele se manifesta como uma orientação natural, espontânea, que pode nos preservar de muitos perigos e conduzir-nos a atitudes corretas. A razão, por sua vez, oferece ao ser humano a possibilidade de escolher. É por meio dela que exercemos o livre arbítrio. Entretanto, a razão não é infalível, porque pode ser influenciada e até falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Eis uma importante lição para a nossa vida. Não basta possuir inteligência, é necessário educá-la e colocá-la a serviço do bem. A razão esclarecida pelo conhecimento e iluminada pelos sentimentos elevados torna-se um instrumento de progresso. Quando, porém, se deixa dominar pelo orgulho e pelo egoísmo, pode justificar os próprios erros e conduzir o indivíduo por caminhos equivocados. O verdadeiro progresso espiritual não consiste em abandonar o instinto, mas em harmonizá-lo com a razão. À medida que o ser humano evolui, aprende a raciocinar melhor, a discernir com mais clareza e a utilizar o livre-arbítrio para escolher o caminho do bem. Ave Cristo. A nossa irmã Marinei Rezende Ferreira, de Londrina, no Paraná, compartilha conosco uma mensagem e solicita nossas preces em favor de Gesovina Rosa da Cunha Urnal. Gesovina encontra-se internada na UTI da Santa Casa de Londrina, onde foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um câncer e permanece sob cuidados intensivos. Unamo-nos, portanto, em pensamento e oração
rogando a Deus que ampare Jesovina, fortaleça seu organismo, inspire a equipe médica que acompanha e conceda serenidade e esperança aos seus familiares. Que as bênçãos de Jesus envolvam nossa irmã Jesovina, fortalecendo-a neste momento delicado e permitindo que ela receba todo o auxílio necessário à sua recuperação. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos-te pela oportunidade de mais um estudo e pelos ensinamentos que nos ajudam a compreender melhor os recursos que Deus colocou em nossa alma. Ensina-nos a utilizar a razão com equilíbrio, sem permitir que o orgulho, o egoísmo ou os preconceitos falseiem os nossos pensamentos e as nossas escolhas. Ajuda-nos também a respeitar os bons impulsos do coração e a reconhecer em nossa consciência os sinais que podem conduzir-nos ao bem. Que saibamos utilizar o livre-arbítrio com responsabilidade, escolhendo sempre os caminhos da compreensão, da fraternidade, da humildade e do amor. Ampara os nossos familiares, amigos e todos aqueles que necessitam de auxílio. Que os bons espíritos nos inspirem e nos fortaleçam hoje e sempre. Que assim seja.